Olá, quer aprender a tecer esse cesto de crochê? Vem comigo! Eu sou o Urian Carneiro e esse é mais um conteúdo do projeto Decor Feito à Mão, que é uma parceria Urian Carneiro, Lau Teixeira e Fios Pinguim. Nesse mês, no projeto Decor Feito à Mão, nós preparamos aí mais duas peças lindas para você decorar a sua casa. Eu preparei então esse cesto em crochê e a Lau preparou um tapete belíssimo também em crochê. Eu trabalhei aqui com o fio Bela Arte, que é um fio muito gostoso, 100% algodão mercerizado, perfeito para peças de decoração. E quero lembrar que o conteúdo do projeto Decor Feito à Mão é um conteúdo gratuito para vocês, com vídeo-aula de apoio mais apostila, então você pode entrar aqui na descrição desse vídeo e baixar as apostilas. E tudo isso de forma gratuita e com muito carinho e qualidade para você. Além das duas peças de decoração, nós temos também receitinhas culinárias que estão disponíveis ali junto com o PDF das receitas do passo a passo das nossas peças. E temos também uma playlist com umas músicas bem gostosas que eu e a Lau escolhemos para você ouvir enquanto tece, enquanto faz as suas manualidades. E tudo isso está disponível para vocês aqui no link descrito na legenda deste vídeo. E então vamos ao nosso passo a passo. Então aqui para o nosso cesto nós vamos trabalhar com o fio Bela Arte nessas três cores. Vocês podem adaptar, obviamente, né? Mas o fundo eu trabalhei então com essa cor Nescafé, que é esse marrom bem fechado. O código dela é 1785. Eu utilizei menos de um novelo para o fundo. Aí vamos utilizar a cor Duna Bege, que é o código 704, para fazer a parede externa do nosso cesto. Eu utilizei aqui 2 novelos do Bela Arte nessa cor. E a terceira cor que eu utilizei é essa cor Marrocos, o código 7742. Também 2 novelos, um novelo e meio mais ou menos, que é a parte interna e a bordinha externa do nosso ponto, tá? Então essas 3 cores aqui do Bela Arte. Vamos precisar também de 2 agulhas de crochê, a 3,5 mm e a 3 mm, que no final, nas últimas carreiras, eu gosto de usar a 3 mm para ele dar uma estruturadinha a mais no nosso cesto. Vamos utilizar também a nossa tesourinha para os cortes e uma agulha de tapeçaria para os arremates. Então a gente começa com a agulha de crochê 3,5 mm e começamos fazendo aqui um cordão de correntinhas com 25 correntinhas. Aí eu vou pular a primeira correntinha logo após a agulha e vou entrar na segunda e venho colocando aqui dentro pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base. Finalizei então minha primeira carreira e agora eu vou partir para a segunda carreira da seguinte maneira. Vou subir uma correntinha e vou virar meu trabalho e volto colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Um ponto baixo em cada ponto de base. Então nós vamos fazer aqui, na verdade, um grande retângulo de pontos baixos. Serão então ao todo 59 carreiras de pontos baixos. Essa aqui é a minha segunda carreira. Eu vou tecer ela e daí subo mais outras 57 carreiras. Tem que finalizar ali com 59 carreiras, ou aproximado disso, tá? Não tem uma medida bem exata. Mas aí teremos então o fundo do nosso cestinho, tá? Eu vou adiantar aqui essa parte, porque é bem tranquilinha, né? Só ponto sobre ponto, tudo em pontos baixos, ponto sobre ponto. E aí quando eu tiver com a minha peça mais adiantada, eu volto para mostrar para vocês. Lembrando que sempre ao chegar no final da carreira, sobe uma correntinha e vira o trabalho. Ó, cheguei no meu último ponto, teço, meu último ponto baixo aqui, subo uma correntinha, viro o meu trabalho. E sigo tecendo ponto sobre ponto. Então serão 59 carreiras assim. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Feitas então as 59 carreiras de pontos baixos, nós vamos ter esse grande retângulo. E agora nós vamos fazer a carreira de número 60, um grande contorno em volta desse retângulo. Cuidando para nos 4 pontos, nos 4 cantos aqui, a gente colocar 2 pontos no mesmo lugar, que aí ele vai fazer a curvinha. Então aqui em cima e aqui embaixo vão ser ponto sobre ponto, e nas duas laterais vão ser um ponto em cada lateral de carreira. E aí nos 4 cantos, 2 pontinhos para ele fazer aquela curvinha. Então a gente já começa a partir daqui mesmo, no final da carreira do número 59, a gente volta no mesmo lugar, no mesmo pontinho, e tece mais um ponto, para ele fazer aquela curvinha. Ó, você já observa que ele faz aquela quebra, né, criando a quina
da nossa peça. E uma dica bem importante aqui nesse momento é tecer essa carreira de contorno de pontos baixos com a mão um pouquinho mais soltinha, porque na próxima carreira nós vamos trabalhar pegando as terceiras alcinhas dessa carreira. Então, se eu fizer muito tensionado, vai ser mais difícil de pegar esses pontos. Então, vamos fazer juntos aqui alguns pontos, ó. Cuida para pegar sempre 2 laçadinhas aqui, que isso aqui dá um acabamento melhor. E na hora de carregar o ponto, que se dá uma soltadinha, ó. Então, carreguei a laçada. E é essa laçada que eu vou deixar ela um pouquinho mais frouxa. Porque é essa segunda laçada aqui da agulha que cria a terceira alcinha do meu ponto. Vou mostrar para vocês, ó. A hora que eu fecho ela aqui, se eu virar e olhar, é ela que criou aquela terceira alcinha do lado de lá do meu ponto. Então, essa carreira aqui de contorno, a gente faz com a mão um pouquinho mais soltinha, né? Principalmente nessa laçada que a gente está carregando do ponto, que é ela que vai criar a terceira alcinha. Não precisa exagerar, né, nessa mão solta, mas deixa, ó, um pouquinho mais frouxo. Um pontinho por lateral de carreira, e lá em cima, lá embaixo, um ponto em cima de cada ponto de base. Com a mão levemente mais soltinha. Olha, ele cria esse acabamento aqui na nossa peça. E finaliza o acabamento da peça, dá um acabamento bem bacana. Então, vou dar uma acelerada aqui, é só fazer esse contorno. Um ponto em cada lateral de carreira e um ponto em cada ponto de base. E nos cantos, nos 4 cantos, 2 pontinhos baixos. Então, vou acelerar aqui e volto para finalizar a peça com vocês. Então, aqui está, a gente vem tecendo, ó, fiz toda a volta, tô chegando aqui no meu último cantinho. Vim até no meu último ponto, ó, ele faz esses contornos aqui, tá? Agora, a gente vem aqui, deixa uma sobra de fio e corta. Tira o fio dentro do ponto, vamos colocar na agulha de tapeçaria e vamos fazer o arremate. A gente chama de arremate do tipo ponto fake. Então, esse é meu último ponto, eu entro no meu primeiro, de frente para trás, e aí volto com ele por dentro dessa argolinha de onde o fio está saindo, ó, o fio está saindo aqui. Eu volto com o fio ali dentro mesmo. Ele vai imitar uma cabecinha de ponto, uma laçadinha, ó. Faz uma correntinha que imita uma cabecinha de ponto. Essa sobra do fio vem aqui no avesso e escondo aqui embaixo de alguns pontos. E agora vim aqui e corto essa sobra do fio. Então, o fundo do nosso cesto agora está finalizado. E agora, nessas terceiras alcinhas aqui que nós vamos trabalhar a subida das paredes. Então, ó, o acabamento fica com o lado direito virado para baixo. E agora aqui nessas terceiras alcinhas nós vamos inserir o novo fio com a outra cor. Então aqui está a nossa peça retangular, que vai ser o fundo. E agora nós vamos trocar de cor para começar a subir as paredes do nosso cestinho. Então agora eu vou inserir um novo fio nessa cor aqui do código 704 do Bela Arte. Vocês podem utilizar outras cores, obviamente. E aí o que nós vamos fazer é uma primeira carreira de pontos baixos, pegando na terceira alcinha desta última carreira. Então eu olho bem aqui na minha peça, ó, esse é o lado direito dela, nós vamos vir aqui no lado avesso e vamos trabalhar nessas terceiras alcinhas. Então, olhando nossa correntinha final aqui, eu consegui enxergar a primeira alcinha, a segunda alcinha, e aqui, nessa linha na horizontal, nesses calombinhos, a nossa terceira alcinha. Nós vamos carregar nessa terceira alcinha. Então, eu escolho um lugar para começar. Eu vou pegar aqui numa das laterais, qualquer ponto aleatório, e insiro minha agulha nesta terceira alcinha. E é por isso que eu pedi para deixar aquele ponto da carreira anterior mais frouxinho, que aqui ele vai facilitar de pegar. Então, coloquei minha agulha ali e trago o meu fio para frente. Trago ele inteiro, assim, ó. E aqui eu vou fazer um nozinho, deixando uma sobra de fio. Então, eu faço um nozinho bem simples, ó, só um nozinho para realmente prender o fio naquele lugar ali. E essa sobrinha do fio eu vou tecendo e já vou escondendo ele, arrematando. Então, eu entro com minha agulha novamente ali naquele mesmo lugar, trago meu fio para frente e faço uma correntinha. Então, aqui temos o nosso primeiro ponto baixo. E aí, vou carregando, então, um ponto baixo em cada ponto de base, pegando somente naquela terceira alcinha.
Isso daí vai servir para deixar um detalhe na nossa peça. Se você tiver muita dificuldade de pegar a terceira alcinha, não tem problema, pode pegar a segunda alcinha, que ele também cria um detalhe, né? Mas ele dá um acabamento bem bacana se você conseguir pegar nesta terceira alcinha. Ele faz um acabamento bem bonito. Então aí vem cobrindo esse fiozinho do começo do trabalho, que já vai arrematando ele. Então um ponto baixo em cada ponto de base. Não tem segredo, bem simples mesmo, um ponto baixo em cada ponto de base. Nos cantinhos não precisa nem fazer aumento, é só um ponto em cima de cada ponto mesmo, sem segredo nenhum. Então eu vou adiantar aqui essa parte e quando eu chegar ali no final da carreira eu volto para continuarmos juntos. Então vamos lá, vim com pontos baixos aqui até o final, deixei para fazer os últimos junto com vocês aqui. Então sempre pegando nessa terceira alcinha. E naquele primeirinho onde a gente começou, eu posso colocar mais um ponto também, para deixar bem fechadinha essa nossa borda. Ó, então aqui está. E ó, esse efeito que ele dá na nossa peça, ó como ele fica bonitinho aqui, ó, o acabamento. Fica bem demarcado, bem delimitado e muito bonito. E agora a gente vai começar a subir a parede do nosso cesto, oficialmente mesmo, né? Com o ponto fantasia, que é um ponto que eu chamo de ponto cestinha. Ele é uma repetição de 2 pontos, que é um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Então, e um detalhe que a partir daqui, nas próximas carreiras, a gente não vai precisar fazer fechamento de carreira com um ponto baixíssimo aqui, não precisa. A gente emenda uma carreira na outra com ponto sobre ponto, ele vira um trabalho em espiral. Se você preferir, você pode colocar um marcador de ponto para identificar onde começa e onde termina a carreira, mas só se realmente preferir. Eu vou colocar um aqui só para exemplificar, e eu não vou nem colocar na carreira em si, vou marcar aqui embaixo, só para identificar realmente onde começa e onde termina, tá? E aí a sequência de pontos vai ser um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Então meu primeiro ponto vai ser aqui na cabecinha do ponto normal, né, pegando cabecinha de ponto, um ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo alongado. O que significa isso? Ao invés de eu pegar na cabecinha do ponto, eu desço na carreira de baixo e pego no pezinho dele. Então, ao invés de eu pegar aqui a cabecinha do ponto, eu desço com a minha agulha no pezinho dele e entro lá no pezinho dele, ó. Eu alongo o meu ponto, então é um ponto mais alongado. Pode dar uma soltadinha na mão para ele crescer mesmo e fecha um ponto baixo alongado. No próximo, um ponto baixo normal, então na cabecinha do ponto tradicional aqui. No próximo, um ponto baixo alongado. Então eu desço no pezinho dele, pego lá e alongo o meu ponto. Cresço ele um pouquinho maior do que o ponto baixo normal. No próximo, um ponto baixo normal. No seguinte, um alongado lá no pezinho dele. Dá essa alongadinha. Então olhando aqui, a gente começa a enxergar o desenho do ponto. Ó, um ponto baixo normal e um alongado lá embaixo. Um normal e um alongado. Um normal e um alongado. A gente vai fazer isso até o final da carreira, sempre repetindo, um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. Então eu vou dar uma adiantada aqui e quando eu estiver chegando no final da carreira eu volto para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, finalizando a primeira carreira, ele fica meio dobradinho assim, não se preocupa que nas próximas carreiras ele já se ajeita, tá? Confia em mim, confia no processo que vai dar certo. Chegando aqui nos últimos pontos, nós vamos ter que prestar atenção no seguinte. As próximas carreiras vão ser iguais a essa, porém os pontos precisam se intercalar. Então, onde tem um ponto baixo normal, vai ter um ponto baixo alongado. Onde tem um ponto baixo alongado, vai entrar um ponto baixo normal e assim por diante. Então, o que significa? Que o meu primeiro ponto que eu desci nessa carreira era um ponto baixo normal, então eu tenho que finalizar com um ponto baixo normal, para que na próxima carreira eu comece com um ponto baixo alongado. Então, seguindo a nossa sequência aqui, ó, terminaria aqui com um ponto baixo alongado e um ponto baixo normal, exatamente como precisa ser, para dar essa a intercalação de pontos. Se tivesse acabado por aqui, eu poderia ou fazer um aumento ou uma diminuição aqui, para que batesse bem certinho, tá? Então aqui terminou a minha carreira, ó. Então agora olhando aqui na nossa trama, meu primeiro ponto é um ponto baixo normal. Então aqui em cima dele eu vou colocar um ponto baixo alongado. No próximo é um ponto baixo alongado. Aqui em cima dele eu coloco um ponto baixo normal. No próximo é um ponto baixo normal, eu coloco um alongado. No próximo que é um alongado eu coloco um normal e assim por diante. Que aí eles vão se intercalando. Então no meu primeiro aqui, ó, onde tem um ponto baixo normal, ao invés de eu colocar um ponto baixo normal aqui, eu desço no pezinho dele, uma carreira para baixo, não duas,
uma carreira para baixo, e aqui eu coloco um ponto baixo alongado. No próximo é um ponto baixo alongado, aqui eu coloco um ponto baixo normal. No próximo ponto baixo normal, desço no pezinho, coloco um alongado. No próximo alongado, coloco um normal. E vou fazendo essa intercalação. E ele vai criando a nossa trama. Ó. Aqui eu já consigo enxergar bem como ele já está intercalado. Ó. Aqui tem um alongado, na carreira de cima tem um alongado aqui. Daí um aqui, um aqui, um aqui. E ele vai distribuindo esses pontos alongados. Então, o último normal, agora o próximo um alongado. No próximo, um normal. No próximo, um alongado. E vai seguindo assim. Então, vai fazer várias carreiras. Aqui no meu eu vou fazer 19 carreiras, pelo menos. Ou vocês podem fazer mais ou menos, de acordo com a preferência da altura do cesto de vocês, né? Como vocês preferirem. Então, eu vou adiantar aqui algumas carreiras. Quando chegar aqui no começo dela, mesma coisa, ó, já passa para cima, né? Então, começamos com um ponto baixo alongado. Na próxima, eu começo com um normal. Daí, um alongado, um normal, um alongado, normal. Para ele ir intercalando, tá? Então, eu vou adiantar aqui algumas carreiras e volto para mostrar para vocês. Então aqui está, teci 19 carreiras desse nosso ponto cestinha. Agora eu vou cortar o fio e trocar para a cor Marrocos. Então corto meu fio, deixa uma sobrinha, né? Aqui deixa uma sobrinha, corto o fio. E vamos trocar para a cor Marrocos, que é esse código aqui, 7742. Então já estou com o novelinho aberto aqui. Eu venho aqui e desmancho esse meu último ponto pela metade, porque eu vou finalizar ele já com uma nova cor. Então, desmancho ele pela metade aqui, ó, pela metadezinha. E finalizo esse meu último ponto com a nova cor. Finalizo, então, esse meu último ponto com a nova cor. Aqui fica essas duas sobrinhas, daí eu já posso depois vir aqui arrematar. Então, aqui agora vou tecer uma carreira de ponto baixo normal com a nova cor. Uma carreira inteira de ponto baixo normal. Somente ponto sobre ponto. Com a mão bem mais soltinha agora, que na próxima carreira nós vamos usar as terceiras alcinhas novamente. Então, se eu apertar muito agora, ele vai ficar difícil de pegar a terceira alcinha. Então, deixa ele bem soltinho e venho fazendo ponto baixo até o final da carreira. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, aqui está, chegando nos últimos pontos, ó, últimos 2 pontos. 1 e 2. Agora, eu vou voltar nesses fiozinhos aqui do arremate e vou arrematar um no outro. Então, ó, dou uma ajustadinha aqui no ponto, sem apertar muito. Dou um nozinho, mais um segundo. Já é o suficiente, ele já segurou. Se quiser dar mais no terceiro também. E aí você pode tecer por cima desses fios ou cortar aqui, porque ele vai ficar escondidinho pra dentro, então não tem problema, tá? Eu vou tecer por cima deles aqui, que eu vou escondendo. Então agora na próxima carreira nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos, porém agora pegando na segunda alcinha. Quem preferir pode pegar também na terceira alcinha, que olhando assim de frente, né, nós temos então a primeira alcinha, que é essa daqui, a segunda alcinha, que é essa daqui, e lá atrás, nesta linha horizontal aqui, as terceiras alcinhas, aqui. Ela é mais chatinha de pegar, mas ela dá um acabamento bacana, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer uma dobrinha do tecido, meio que tanto faz. Então, eu sugiro que vocês peguem na segunda alcinha mesmo, que é mais fácil de trabalhar nela, tá? Então, um ponto baixo em cada ponto de base, somente na segunda alcinha. E dá pra ir cobrindo, então, esse fiozinho ali do arremate, tá? Cobre durante uns 4 ou 5 pontos, e aí já dá pra cortar. Ó, aqui já deu o suficiente, vou cortar esse excesso. E sigo tecendo, então, um ponto baixo em cada ponto de base, somente nesta segunda alcinha. Eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui está, finalizando os últimos 2 pontinhos dessa carreira. Toda de ponto baixo, pegando na segunda alcinha. E aí, aqui começaria a minha próxima carreira, né? Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo centrado. Então, como eu falei, aqui nós estamos trabalhando em espiral, não precisa fazer fechamento de carreira. Então, daqui eu já desço no meio do Vzinho, ao invés de pegar na cabeça do ponto normal, ponto baixo normal,
eu pego no meio desse Vzinho aqui, que faz o nosso ponto baixo centrado. Então aqui eu começo o meu primeiro ponto da próxima carreira de ponto baixo centrado. Como eu falei, se vocês preferirem, podem utilizar também um marcador de pontos para mostrar aqui onde começa, onde termina cada carreira, né? Eu sei que quando eu chegar nele aqui, eu finalizei essa minha carreira, que seria então a minha carreira de número 22 aqui da nossa lateral. Eu vou fazer a carreira de número... não, isso mesmo, carreira número 22. Então eu vou fazer a carreira de número 22 até a carreira de número 38, carreiras de ponto baixo centrado, que vão servir para fazer a estrutura interna do meu cesto. Então, quando eu chegar aqui no começo da carreira, ponto sobre ponto, sempre trabalhando em espiral. Todas essas carreiras em ponto baixo centrado, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui essa parte e aí eu volto para continuar com vocês. Então, olha só, fiz aqui as carreiras de ponto baixo centrado. Ele fica tipo uma bolsona, assim. E aí a gente vai dobrar essa parte, né, dos pontos baixos centrados para dentro, virando ela assim, ó. Criando, então, essa segunda camada do nosso cesto, né, que vai ajudar a dar uma estruturadinha. Ele é um cesto mais molinho, mas essa camada de pontos baixos centrados ajuda a dar uma estrutura, né. Quem preferir, aqui nesse momento, pode pegar essa linha aqui e alinhavar com a parte de dentro dos pontos, que aí ele fica bem fixozinho, tá? Mas não é necessário, não é obrigatório, sabe? Porque ele só dobrando assim, ele já vai dar um pouco da estrutura que a gente queria, né? Como eu falei, ele é um cesto mais molinho, mas só dobrando ele assim para dentro, ele já vai dar uma estruturadinha. Nós vamos fazer agora uma carreira de bordinha aqui, nessa alcinha que a gente deixou sobrando aqui, daquela 21ª carreira, né? Sobrou essa alcinha aqui, e aqui nós vamos fazer a nossa bordinha virada para fora, tá? Mas então, como eu falei, essa parte das paredes, do cesto, a gente finaliza aqui, tá bom? Então, como eu falei, quem quiser pode ainda pegar a linha e alinhavar aqui esses pontos, mas não é necessário, tá? Não é obrigatório. Uma outra dica, quem preferir um cesto mais estruturado, bem firme, pode colocar, além de uma plaquinha de MDF aqui no fundo, que essa tá removível, pode colocar uma aqui dentro também, né, nas paredes, mede ali, bem certinho a altura que ficou o cesto de vocês, manda recortar na empresa que faz os MDFs aí da sua cidade e coloca ali por dentro. Aí ele vai dar aquela bem estruturada que vai deixar mais firme, tá? Mas, mesma coisa, esse aqui, o conceito desse cesto é um cesto mais molinho mesmo, né, porque é um fio de algodão. Então, não é necessário, não é obrigatório, tá? É só uma ideia para deixar mais estruturado. Então, aqui para finalizar, eu vou só cortar o fio e arrematar o ponto, que eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, deixo uma sobrinha de fio, corto, tiro o fio aqui de dentro do ponto, coloco na agulha de tapeçaria e vamos fazer aquele pontinho fake só para dar o acabamento. Então, eu vou no meu segundo ponto, aqui a contrário da agulha, né? Eu tô com o meu último ponto aqui. Vou no próximo ali, passo ali para trás, por baixo da cabecinha, e volto com o meu fio dentro dessa minha última laçada. Ele vai imitar a cabeça de um ponto. Pronto, aqui está. E essa sobrinha do fio, só esconder aqui embaixo da trama de alguns pontos. Então pronto, vou tirar meu marcador. E agora a gente vai começar então a nossa bordinha do cesto. Então aqui para nossa bordinha do cesto, para ajudar a deixar um pouquinho mais estruturado aqui também, eu vou trocar de agulha, então da 3,5 eu vou reduzir para 3 milímetros. Vou continuar com o fio na mesma cor e vou inserir aqui, então, numa das laterais, em qualquer ponto, naquela alcinha que estava sobrando. Então eu insiro minha agulha ali, vou passar meu fio para o outro lado, passo ele inteiro, ó, a pontinha inteira, deixo ali uma sobrinha e dou um nozinho. E aí essa sobrinha eu vou cobrir conforme eu for tecendo. A gente tem que atentar para trabalhar com o lado direito virado para fora, né? Porque a gente quer que a bordinha do cesto apareça. Então eu viro meu cesto e vou trabalhar nesse sentido aqui, ó. Então a gente vai fazer na primeira carreira aqui da bordinha uma carreira de pontos baixos. Então trago meu fio para frente e já vou escondendo esse fiozinho do começo do trabalho. Pegando em cada uma dessas alcinhas ali que a gente deixou sobrando e vamos fazer um ponto baixo. Ó, um ponto baixo em cada ponto de borda.
Ó, então, quando eu terminar, o lado direito dos meus pontos vai ficar virado para fora do cesto, né? Então, por isso que eu trabalho neste sentido aqui, ó. Para deixar a cabecinha dos meus pontos, né, o lado direito deles, virado para fora do cesto. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e quando eu chegar ali no final eu volto com vocês. Então, olha só, tô chegando aqui nos meus últimos 2 pontos, eu dei a volta inteira com pontos baixos. Então, vamos fazer os últimos 2 pontos juntos. E como a gente tá trabalhando em carreira espiral, eu não vou fazer fechamento aqui com ponto baixíssimo ou fechamento invisível. Eu só vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo pontinho de base aqui, ó. Aqui nesse mesmo lugar, eu entro com a minha agulha ali e faço mais um ponto baixo, para aproximar realmente as carreiras, sem precisar fazer aquele ponto baixíssimo. Agora eu subo aqui 2 correntinhas, que vai ser a correspondente à altura de um meio ponto alto, e venho tecendo um meio ponto alto em cada ponto de base. Então, em cima daqueles pontos baixos da carreira anterior, nós vamos fazer meio ponto alto. E vão ser 2 carreiras assim, 2 carreiras de meio ponto alto, ponto sobre ponto. Então, eu vou adiantar aqui, e aí eu volto para mostrar para vocês como que ela ficou, e para chegarmos, então, na nossa última carreira de acabamento. Então, aqui está, fiz 2 carreiras de meio ponto alto, e esse aqui é o efeito que ele dá na bordinha, ó, ele fica uma bordinha virada para baixo, dando um acabamento bem legal. E uma última carreira agora, só para fazer um acabamento mais charmoso, a gente vai fazer uma carreira de ponto rendinha, que é bem básica. Basicamente, a gente faz uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha e um baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha e um baixíssimo. Bem simples mesmo, ele cria um detalhezinho, como se fosse uma rendinha mesmo aqui no lado. Ó, vou fazer mais alguns pontinhos e vou mostrar para vocês. Então, uma correntinha e um baixíssimo. Olha, ele cria esse floreadinho aqui na nossa bordinha. Eu acho que fica bem charmoso, bem legal. Então, dá a volta inteira com esse ponto. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como fazer esse último arremate da nossa peça. Cheguei aqui no final e meu fio deu na estica. Olha só, na estica. Tão bom quando isso acontece, né? Então, fiz aqui meu último ponto. Tiro o fio dentro do ponto, agulha de tapeçaria e vamos para o nosso último arremate da peça. Vou passar no meu primeiro ponto ali, de frente para trás, aquele pontinho fake já tradicional. E volto aqui por dentro. Prontinho. E aí a sobra, a gente vem aqui no avesso e esconde embaixo de alguns pontos. E está pronto o nosso cestinho. Agora é só dar uma ajeitadinha com as mãos. Como eu já falei, quem preferir pode colocar, né, uma plaquinha aqui por dentro para deixar mais estruturado, mas o conceito desse cesto é um cesto mais molinho mesmo, né? Como ele é de algodão, ele é nesse estilo, assim. E aí dá para decorar, então, com frutas, com objetos organizadores, com pães. Eu vou deixar aqui, eu vou organizar ele bonitinho, fazer umas fotos para decorar e mostro para vocês na sequência. Mas espero que vocês já tenham gostado de mais esse vídeo. Então, um beijo e até a próxima. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos